E aí, pessoal, eu sou Davidson Abreu e Datena candidato. Agora vai, se inscreve aí no canal e presta bem atenção nisso daí. Você conhece o Datena? Você gosta do Datena? Você assiste o programa do Datena? Então pergunte a um policial o que ele acha do Datena. Isso daí é uma opinião de uma classe, opinião de uma categoria. Pouco vai importar, porque geralmente quem escuta o que a pessoa fala acha que ela é o que ela faz. E não é assim. Você não é o que fala, você é o que você faz. Então ele se utilizou da polícia, tanto da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia do Brasil, para alavancar sua carreira. E as falas dele são aquelas falas que muito agrada. É criticando o bandido, elogiando a polícia, no momento que lhe convém. No momento que sua audiência aumenta, que ele está no topo. Inclusive chegou a ser um dos mais bem pagos da televisão e ainda é. Sua candidatura já foi programada outras vezes e ele voltou atrás. Agora provavelmente deve sair candidato a senador. Então isso é a primeira observação que você tem que fazer. Datena, em seu programa, ele se utiliza das polícias. Inclusive ele de certa forma coage as instituições a lhe dar prioridade. Eu já vi várias vezes ele humilhar policiais pelo telefone porque ele não estava sendo atendido com prioridade. Ou então exigindo benefícios para a sua equipe. Eu já fiz um vídeo aqui já, como da vez que ele estava criticando os policiais que estavam multando o seu Motolink, porque pararam na faixa zebrada para filmar, ou sei lá, para fazer o quê, no meio de uma via rodoviária, e ele, ao vivo, quase que coagindo um comandante a punir os policiais que estavam fazendo seu serviço, porque ele acha que ele tem prioridade. Isso daí é só um exemplo. Mas agora, como candidato, você sabe o que é o Datena? O que ele pensa? Então, observe e preste atenção. Principalmente no rádio, que o programa dele é insuportável, que é o monólogo do Datena, só ele fala. Hoje, na Manhã Band News, ele estava... Manhã Bandeirantes, desculpa, estava entrevistando o Freixo. O Freixo, nós sabemos quem é, sabemos o que defende. Freixo é o cara que era do PSOL. Freixo é o cara que defende aí os Black Blocs. O partido dele pagou advogado para Black Blocs. Freixo falou que vai resolver a questão da segurança com iluminação pública. Freixo falou em dose segura de crack. Esse a gente sabe quem é. Vota nele quem cai nessa história. Agora, e o Datena? Agora, e não esperem alguma pergunta inconveniente para o Freixo. Se você é de direita, não acredite que o Datena é de direita. Observe as citações que ele faz. Geralmente, as citações que ele faz são bem populares, são bem populistas. Ele vai falar em democracia, na Constituição, no pobre oprimido, no coitado do cachorrinho que está passando frio. Ou seja, ele vai falar o que todo mundo vai concordar, o que é óbvio. O que o distraído vai observar, pô, isso é verdade, porque eu também falo. Ele vai falar isso daí todo populista fala, ele sabe usar o microfone. Mas agora preste atenção nas entrelinhas. Quem que ele cita? Ele costuma citar Che Guevara. Ele também cita o Winston Churchill. Mas ele não tem nada de conservador, nada. Ele ouviu dizer aquelas frases pontuais que pegou bem e joga lá em cima. Ele estava hoje aí criticando alguns pontos do exército. Ele fala as palavras, os jargões de esquerda como negacionista, em ter que continuar usando a máscara mesmo depois de ter tomado todas as doses da vacina. Então preste atenção e tente identificar para que lado ele joga. Salvo engano, ele é contra o porte de arma, posse de arma. Tente identificar onde ele joga. Presta atenção. Presta atenção quando ele fala para mais, quando ele sai dos jargões populistas dele. Para tentar identificar qual lado ele segue. Eu sei muito bem qual lado que ele segue. Ele segue o lado dele, com uma tendência à esquerda. Se você curte isso daí, beleza, vota no cara. Só não pode votar sem saber.
Só não pode votar pensando que ele é o cara contra os bandidos. Ele é o cara a favor da polícia. Não é. Ele não é. Ele é a favor da narrativa dele e que lhe convém. Fique atento. Tente descobrir aí a ideologia desse cara. Quem ele leva lá no programa e quem ele, ensaboa. Aliás, que toda entrevista ele se utiliza para se promover. E não para saber exatamente o pensamento do seu entrevistado. Isso daí nunca é e nunca foi o objetivo dele. Inclusive ele humilha muitas vezes até a própria equipe dele. Ele é arrogante, extremamente arrogante, cheio de conflitos e usa muito jargão, muito bordão. Isso daí já é pensado, isso daí já é estruturado. Até algumas gírias que ele vai colocando aí no seu programa para atingir bem aquela massa que é conservadora e não sabe. Porque nem tem tempo para pensar nisso. Mas ela tá lá ouvindo o cara todo dia na rádio e na televisão e ele muda de opinião rapidamente, hein? Já cansei de ver ele mudar de opinião rapidamente. No mesmo programa, inclusive. Desde que ele atinja o alvo. Então, muito cuidado com esse cara. Muito cuidado com quem não tem posicionamento, com quem muda de opinião muito rapidamente e com quem fala o que todos querem ouvir. Ele não fala o que o da direita quer ouvir, nem o da esquerda quer ouvir. Ele tenta falar o que todos querem ouvir. A estratégia, a método, esses são os perigosos. Esses são os perigosos. É um cara antigo, meu. É um cara que está nesse meio faz tempo. É um cara que tem amizade com muita gente esquisita, muita gente ardilosa nesse meio. Eu já venho falando isso daí faz tempo, faz bastante tempo. E ele tem uma enorme possibilidade aí de vencer. Se você gosta desse posicionamento dele, tudo bem. Mas cuidado para não ser enganado. O Freixo, todo mundo sabe quem é. Agora mudou de partido. Aqui em São Paulo, o partido dele deve entrar para governador, o Márcio França. O Márcio França vai se afastar do Lula provavelmente durante as eleições aqui em São Paulo. Mas o partido dele está apoiando o Lula. Porque o Lula vai apoiar o Freixo no Rio de Janeiro. É o que tudo indica, pode mudar. Isso daí não é imutável. Ainda falta aí praticamente um ano para as eleições. As coisas podem ser alteradas, mas eu duvido. Márcio França também é assim com o Alckmin. Então eles estão tentando fazer aí uma coligação que agrade a todos. Aliás, essa é a festa da política brasileira. É agradar a todos ficarem contentes. Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Aquela briga ali, o teatro das tesouras. Para quem não conhece a teoria das tesouras, é a teoria muito usada pelo PT e pelo PSDB. São duas lâminas que parecem estar em conflito, mas não, elas estão se ajudando a fazer um corte. E esse corte é no povo. Quem ousa quebrar esse sistema é atacado pelos dois, toda parte, e também pelo quarto poder, a mídia que ganha muito dinheiro com isso. A mídia que tem um medo terrível daqui, tem um medo terrível do YouTube, tem um medo terrível das redes sociais, que tirou o monopólio deles. Eles não ditam mais as regras tão facilmente. E é interessante, eu observando aí um programa da Rede Globo, e utilizam hoje muitas imagens, a maioria capturada por câmeras, câmeras públicas ou privadas, ou um videozinho do YouTube, e a gente vê nitidamente, em diversas situações, o repórter jogando uma narrativa completamente diferente daquela que está passando. Isso nós assistimos na CNN americana durante as manifestações do Black Lives Matter, perdoe se eu errei o nome, quando o repórter estava falando que não, as manifestações estão tranquilas, já estão pacíficas, há apenas um foco de incêndio e atrás dele um incêndio gigantesco ali, porque estavam atacando fogo na cidade.
Então ficou mais difícil para eles hoje controlar a opinião pública, o que eles nunca quiseram que tivessem, opinião pública. Eles lançam a opinião pronta e mastigada e te obrigam a engolir. E estamos tentando mudar isso daí. Beleza, pessoal? Se você chegou até aqui, divulga esse vídeo e dá um like para ajudar a gente. Valeu? Um abraço.